Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Na nossa aula de terça-feira nós começamos a falar sobre educação financeira, né, como um programa de qualidade de vida dentro das empresas. Então nós vimos, né, de uma maneira geral, como que o nosso país, como que o Brasil pouco faz a respeito desse assunto, né? A ênfase na nossa aula foi grande no que se refere ao pouco, baixo, mínimo ou até mesmo nenhuma ação do nosso governo para que esse tema tão importante seja aí incluído, né, no ensino médio, ensino infantil, enfim, né, nas escolas brasileiras. Né, vimos que quem se interessa por esse assunto, né, geralmente já está na fase adulta, né, adolescente, adulto, e vai cursar, né, alguma faculdade, né, algum outro curso mais específico. Nós não temos aí muito incentivo para ter o acesso a esse tipo de informação, né, quando criança. E vimos, né, como isso faz falta, tá? E o foco hoje, eu deixei para vocês um resumo na terça-feira, para que vocês, eu deixei lá algumas perguntas, acho que foi 7 no total, para vocês fazerem um resumo baseado, focado nessas perguntas. E eu disse que hoje voltaria com vocês para responder essas perguntas, né? Para nós tratarmos ela aí de uma maneira mais detalhada, uma a uma. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos lá então, pessoal. A primeira pergunta, né, que nós vamos trabalhar, que eu deixei para vocês, é o que é educação financeira. Tá? Nós falamos muito sobre esse tema, nós falamos muito sobre esse assunto na terça-feira, então essa aí é a resposta mais fácil de todas. Né? A educação financeira nada mais é que a capacidade de gerir a própria vida financeira, né, com o objetivo de viver bem, tanto o hoje quanto o futuro. Né? Ter segurança para lidar com imprevistos e saber como utilizar o dinheiro de forma consciente. Lembrando lá da pirâmide de Maslow, né? Estamos falando da base da pirâmide, né? Ter as necessidades básicas, pelo menos, supridas. Né? Uma pergunta que a gente sempre fala em educação financeira, se a gente já parou para pensar quem controla quem? Se é o dinheiro que nos controla ou se é a gente que controla o dinheiro? Tá? Se a gente responder que nós controlamos o dinheiro, então a gente já tem aí um entendimento sobre a importância da educação financeira. E é exatamente a partir deste princípio que a gente precisa aí evoluir, agregar mais valor a esse conhecimento. Entretanto, nem todo mundo tem essa habilidade ainda em saber administrar o dinheiro de maneira correta e de maneira eficiente. Né? Essa é uma aptidão que qualquer pessoa pode desenvolver e em qualquer estágio da vida. Mas o ideal é que isso venha lá da infância, né? O que nós tratamos bastante aí na nossa aula de terça-feira, onde as escolas já precisam investir nesse conhecimento enquanto criança. Né? E ao responder as demais perguntas desse resumo, um fato vai ficar bastante em evidência, que é ter a inteligência emocional para trabalhar com o dinheiro. Tá? Então, lá no final, na minha conclusão, eu vou voltar nesse aspecto. A segunda perguntinha que eu deixei para vocês, né, lá no resumo, para vocês pensarem bastante a respeito, tá? Por que é preciso... Opa, voltando. A segunda pergunta que eu deixei para vocês, né, lá no nosso resumo, para vocês trabalharem, é: por que é preciso desenvolver essa habilidade? Tá? Primeiro é porque nós vimos também na nossa aula de terça-feira o alto índice, o alto nível de inadimplência. Né? E isso acaba com o brasileiro. Acaba com o comércio, com o poder aquisitivo, com o crédito, enfim. Isso acarreta em muitos problemas. E esses problemas financeiros também acabam trazendo aí dificuldades, acaba impactando na saúde
mental da pessoa, né? Olha a importância da inteligência emocional já aparecendo, né? Por quê? Colaboradores, vamos pensar agora enquanto RH. Colaboradores que enfrentam problemas financeiros costumam trabalhar mais ansioso, isso é uma verdade, desenvolve depressão, crise de pânico, fobia social, esgotamento físico, né? Síndrome de burnout, mental, né? Vários outros problemas aí mentais, tá? E tudo isso vai resultar numa baixa produtividade, um trabalho sem qualidade e resultados negativos para a empresa, tá? Você ter essa competência, você ter essa habilidade de educação financeira ajuda a enfrentar a crise, né? Estamos passando neste momento por uma situação de crise. A pandemia veio e veio realmente para abalar, né, a nossa situação financeira. Então, a inteligência emocional aqui vai oferecer muitos benefícios, tá? Em todas as áreas da nossa vida. Ter inteligência emocional, ter essa habilidade para nos ajudar a trabalhar a educação financeira, vai trazer quais benefícios? Primeiro, maior clareza para poder identificar as prioridades financeiras, né? Então, vamos pensar numa gestão do tempo. Quando se fala em gestão do tempo, nós trabalhamos, né? Estamos trabalhando gestão do tempo. Em várias disciplinas trabalha-se gestão do tempo. E você tem que trabalhar prioridade. Gerir o tempo nada mais é do que gerir prioridades. E na vida financeira é a mesma coisa, né? Temos que atacar as nossas prioridades, deixar aquilo que é supérfluo, né, em segundo plano, tá? Ter uma melhor capacidade para tomar decisão, maior determinação para realizar projetos pessoais e profissionais, mais autonomia para poder buscar independência financeira, uma melhor capacidade analítica, né, para resolver problemas que envolvem dinheiro. Isso vai resultar em menos chance de endividamento e, consequentemente, mais qualidade de vida. Vamos lá. Agora nós temos a terceira pergunta, né, que vai trazer para nós o seguinte questionamento, né? Quais são os principais problemas enfrentados pela empresa no que se refere, né, à falta de educação financeira? Primeiro, o índice de turnover, o alto índice de rotatividade. Esse é um dos primeiros índices que vocês aprenderam lá na outra disciplina, né, de gestão estratégica de resultados, onde vocês trabalham de uma maneira bastante intensa o cálculo aí de indicadores. E esse indicador, quando começa a nos mostrar, trazer uma alta taxa, né, de turnover, de rotatividade, a gente começa a perceber que muitos colaboradores pedem demissão por estarem atolados em dívida, né? Utiliza o dinheiro do acerto para pagar as contas, né? Então, o índice do turnover pode estar trazendo esse tipo de informação para as empresas, tá? Então, o endividamento pode sim ser um sintoma aí do alto número de desligamentos dentro de uma organização, né? O índice começou a levantar, é interessante o RH começar a trabalhar esse aspecto. E se a educação financeira for um forte fator para isso, né, através de uma pesquisa, de uma entrevista entre as pessoas que estão pedindo demissão, começar a trabalhar sim esse tema de educação financeira, né? Uma outra situação que acaba demonstrando aí, né, a falta de educação financeira dos colaboradores, muitos pedidos de aumento, muitos pedidos de adiantamento, né? Ah, professor, mas aí tem que levar em consideração o quanto a pessoa ganha, tá? Para o cargo dela, muitas empresas pagam baixos salários. Sim, claro, tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Mas existe aí uma frase, né, que é bastante recorrente e é muito atual, que fala que não importa o quanto eu ganho, sim quanto eu gasto, no que se refere à educação financeira. E isso é uma tremenda verdade. Tá? Então, quando tu começa a ter muito pedido de aumento, muito pedido de adiantamento dentro das organizações, é hora do RH começar a levantar suas anteninhas, né? Porque pedir aumento, pedir adiantamento
é uma questão muito particular, só que em muitos dos casos o colaborador ele realmente está passando por um problema financeiro, tá? E caso não encontre essa saída de um aumento do adiantamento, o pedido de demissão vai ser o próximo passo, como a gente acabou de ver, tá? Então, ocorre que o colaborador pode vir pedir, né, aumento, adiantamento de uma maneira bastante frequente. Um recurso extra, uma situação de emergência, isso é normal acontecer, né? O colaborador procurar a empresa por causa ali de uma situação extraordinária que aconteceu, uma situação particular, isso é comum acontecer. Só que se, né, tem uma recorrência, o mesmo colaborador pedindo várias vezes, né, o colaborador realmente pode estar passando aí por uma dificuldade financeira e a educação financeira realmente pode estar ali sendo, né, um caminho para poder auxiliar esse tipo, né, de situação, tá? O aumento do absenteísmo, tá? Então, quando está enfrentando dificuldades desse tipo, a pessoa ela começa a se ausentar mais do trabalho, tá? Vai mais no banco, vai procurar outras alternativas de crédito, vai resolver pendência financeira durante o expediente, né? Então, o índice aí, o outro indicador de absenteísmo pode estar sendo elevado também, né, em decorrência dos problemas financeiros, tá? E a falta do colaborador também é percebida quando ele está na empresa. Olha só que interessante, né? Vamos falar um pouco do presenteísmo, né? Devido ao fato da pessoa estar com problemas e não conseguir se concentrar nas tarefas, é como se ela não estivesse ali. A baixa produtividade, nesse caso, é tão impactante que é semelhante à ausência do colaborador na organização, tá? Então, é o que a gente chama de presenteísmo, quando o colaborador está de corpo presente, mas a cabeça em outro lugar, né? Então, esse é um sintoma de problema delicado nas empresas e que vai refletir direto na produtividade, tá? Olha uma outra situação interessante, né? Mais tempo no trânsito, né? Você pode estar me perguntando agora, mas o que isso tem a ver, né? Acredite, tem tudo a ver com a realidade financeira profissional, tá? Porque a pessoa que não tem uma boa educação financeira, ela vai tem uma tendência a gastar mais e com isso vai perder o equilíbrio do orçamento. Então, quando o dinheiro está sendo mal administrado, para conseguir se organizar novamente, essa pessoa vai buscar alternativas de moradia mais barata. E essas moradias mais baratas vão ficando mais distantes dos grandes centros e muitas vezes da empresa também, né? Então, esse grande tempo no trânsito, ele acaba impactando. Claro que para Bauru, que é uma cidade de pequena para média, né, para você se deslocar de uma ponta na outra, você leva aí 15, 20 minutinhos no máximo, né, isso pode não impactar tanto, né? Vocês aí, né, do Turvo, também uma cidade pequena, né, esse tempo no trânsito pode não ser um fator, né, relevante para esta realidade. Mas vamos pensar nos grandes centros, né, São Paulo, você pega aí Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, você pega essas grandes cidades, esses grandes centros, você pode levar de 2 a 3 horas no trânsito. E isso é um impacto muito grande na qualidade de vida do colaborador, né? Então, imagina, né, em São Paulo isso é comum, a pessoa sair 3 horas antes, a pessoa entra às 8, 5 horas já está ali buscando o seu transporte público para conseguir chegar a tempo no trabalho. É comum acontecer, né? Uma rápida pesquisa no Google aí vocês vão conseguir ver N casos desse sentido. Então olha como que mais tempo no trânsito impacta sim na qualidade de vida do colaborador, né? Então agora a gente tem aqui a próxima perguntinha. Por que investir na educação financeira profissional, né? A gente já falou da importância de adquirir esse conhecimento desde cedo, né? E entretanto, a boa notícia é que o ensino está sendo reformulado, né? Escolas particulares principalmente, mas algumas escolas públicas aí desse nosso vasto Brasil varonil já está começando a pensar em inserir na grade curricular das crianças a disciplina de educação financeira. O problema é que muitos jovens e adultos de hoje não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento,
né? E isso acaba resultando, acarreta na falta aí de tato, não consegue lidar bem com o dinheiro. E são esses jovens e adultos que são os colaboradores das empresas hoje que têm essa dificuldade de saber lidar bem com o dinheiro, saber trabalhar bem financeiramente, né? O assunto ele tem se tornado muito importante, ele tem sido discutido pela sociedade, que também vem chamando a atenção das organizações, né? Nos planejamentos das escolas públicas, privadas, esse é um assunto recorrente, né? Então, é algo embrionário, é uma boa notícia, que já está começando a haver aí pensamentos, está começando já a haver algumas ações iniciais nesse sentido, tá? Nas organizações, por exemplo, a correta utilização do cartão de crédito, né? Conseguir pagar a fatura completa, em vez de ficar parcelando, em vez de ficar protelando, né? A real necessidade de se fazer empréstimo, ter atenção com juros, parcelamento, utilização do cheque especial, né? Como e onde investir para o futuro, investimentos que apresentam melhor rentabilidade, né? A gente já falou muito sobre a poupança também na aula de terça-feira. Isso não era discutido nas empresas, nunca foi discutido nas escolas, né? Mas é algo que vai começar a fazer parte, sim, da nossa realidade. Já está começando, bem pouco, mas está, né? Então, essa falha na educação financeira dos funcionários, tá, é muito complicado. Porque, em contrapartida, a saúde financeira deles é muito vantajoso para as empresas, né? E muitas empresas falham em não dar a devida atenção, tá? A maioria dos treinamentos as empresas colocam voltados para capacitação técnica, específica, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de comportamentos, habilidades, mas pouca ou quase nenhuma atenção é dada para educação financeira pessoal. Tá? E o mercado tem demandado das empresas uma gestão mais humanizada, né? Com foco nas relações com os seus funcionários. Isso inclui o aprimoramento pessoal, a busca pela inteligência financeira, pela inteligência emocional, né? Fator determinante para aprender a dominar todas essas áreas. Tá? E olha que interessante, isso nos traz a nossa próxima pergunta. Como a educação financeira pode melhorar os processos internos, né? Ou seja, a empresa ela tem muito a ganhar ao investir na educação financeira dos seus colaboradores. Sim, já falamos isso e estamos repetindo, né? Estou sendo redundante aqui nessa explanação, porque funcionários mais equilibrados financeiramente executam o seu trabalho com mais foco, motivação, tranquilidade, e isso reflete no clima organizacional de maneira geral, tá? Além disso, os funcionários, quando eles são educados nesse sentido, eles têm mais clareza para identificar a realidade financeira da empresa naquele momento. É o momento de uma promoção? É o momento de um pedido de aumento? É o momento disso, daquilo? Enfim, ajuda a entender como que o seu trabalho contribui para o resultado melhor em relação ao consumo, aos gastos internos da empresa, a conquista de novos clientes, desperdício de insumos, né? Entre várias outras situações. Afinal, eles entendem que tanto os bens pessoais quanto os da empresa devem ser administrados com inteligência. E ao perceber o que se passa na empresa, os profissionais, né, são capazes de identificar situações, né? O melhor momento de pedir um aumento, né? Realmente tem necessidade, né, desse pedido de aumento naquele momento? Como isso pode ser feito? Ou então qual é o melhor momento para isso? E dessa forma evita-se muitas frustrações, né? Porque não tem frustração maior do que você vai lá precisando do aumento, precisando do adiantamento e volta com um não bem grande na cara, né? Então você evita toda essa situação, né, desconfortável, toda essa frustração, né? Frustração é a melhor palavra para a situação, né? O funcionário nota se existe ou não oportunidade para ganhar mais por meio do seu próprio desempenho e como isso pode ser feito. Agora, nós temos aqui a penúltima pergunta, né, que foi utilizada como base aí para o resumo de vocês, tá?
como motivar os funcionários a se educarem financeiramente. Tá? Então, uma coisa é fato, trazer esse assunto, educação financeira, à tona, né, dentro das empresas, né, os funcionários e principalmente a própria empresa só tem a ganhar. Isso que nós vimos até agora. Entretanto, como fazer isso, né? Como trazer essa motivação para o colaborador, para que ele realmente queira ter aí uma educação financeira? Então, o primeiro passo para as empresas é estudar bastante sobre o assunto, tá? Então, a pessoa que vai trazer essas informações tem que ter um bom conhecimento, dicas relevantes, tá? Consiga aí trazer essa melhoria para o conhecimento dos colaboradores, tá? E discutir bastante com ele, para que eles possam pensar mais no aspecto financeiro, né, da vida deles. Essa abordagem tem que ser feita com o objetivo deles entenderem como pode alcançar as suas metas financeiras. Sim, todos nós temos metas financeiras. Alguns, né, colocam ela, externam essas metas, outros não, deixa só na cabeça, mas é importante, tá, que a empresa consiga mostrar, consiga fazer com que esse colaborador entenda que é possível que ele alcance suas metas financeiras. Tá? A conversa sim vai ser mais leve, vai ser mais intimista, vai ser um pouco mais pessoal. Tá? Então, o setor de RH da empresa, ele tem que identificar qual vai ser o público interno, tá? Para poder determinar qual vai ser o tipo mais efetivo da abordagem. Vai ser chão de fábrica, vai ser equipe de liderança, enfim. Né? De acordo com o público interno, nós vamos ter aí um tipo de abordagem, tá bom? De acordo com o grau de instrução, nós vamos ter aí, né, outros tipos de classes sociais, de acordo com o cargo, né, nós vamos ter aí as classes sociais se diferenciando dentro da grande empresa. Então as abordagens realmente têm que ser, né, bastante ali focada, específica para cada público-alvo. Tá? Vamos lá. Para os cargos mais baixos, falar mesmo ali conceito básico de administração financeira, como controlar, né, o que é melhor usar, cheque especial, cartão de crédito, nenhum dos dois. Então são aspectos básicos. Já para cargos mais altos, de repente, falar sobre investimento, rentabilidade futura, já é uma opção, né? Então, né, a gente pode perceber que, de acordo com o perfil, nós vamos ter uma orientação diferente. Vamos falar aí de abordagens bem básicas, como poupar parte do salário, uso consciente do empréstimo e assim por diante, até chegar nos níveis mais altos e falar já sobre investimentos e rentabilidades futuras. E finalizando então, a última pergunta, tá, que eu passei para vocês na verdade não é uma pergunta, né? 12 dicas para contribuir com a educação financeira dos colaboradores, tá? Então, vamos lá. É claro que todas essas perguntas, isso vem de um artigo, tá? Que eu achei muito interessante aqui na internet. Ao final aqui desse vídeo vocês têm o link do artigo completo, né? O que eu estou passando para vocês é um resumo desse artigo e ele traz essas 12 dicas de uma maneira bastante detalhada. Mas vamos ver quais são elas, tá? Primeiro, ter um planejamento. A palavra planejamento é fundamental, né? Planejamento, o dicionário fala que é ter um referencial futuro, é você se planejar. Planejamento é tudo, tá? Então você precisa ter um bom planejamento, saber aonde quer chegar. Eu já falei isso para vocês na aula presencial. Eu sempre, quando estou falando de planejamento, eu gosto de lembrar o exemplo do desenho de Alice no País das Maravilhas, que muito embora seja um desenho para criança, ele tem ali elementos muito importantes para a nossa vida profissional, né? É um desenho de criança, mas que também é voltado para adultos. Aquela clássica cena, né, de Alice andando perdida, né, o gato mestre ali seguindo ela, onde ela se depara com uma encruzilhada, né, onde tem algumas opções de caminho a tomar. Ela vira para o gato e pergunta qual caminho ela deve tomar. O gato responde, né,
aonde você quer chegar? Ela fala, qualquer lugar, eu só preciso sair daqui, né? Eu tenho que escolher um caminho. Aí o gato vira para ela e fala, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então pega qualquer um. E isso vale muito para a nossa vida financeira, para um planejamento financeiro. Se eu não sei onde quero chegar, eu vou gastar o dinheiro de qualquer maneira. Então eu preciso saber, preciso criar planejamento, objetivos, metas, para aí sim conseguir planejar bem o meu orçamento, tá? Uma outra dica bacana é manter uma reserva de emergência, tá? E isso é a prioridade. Porque toda vez que você precisa, né, de um dinheiro emergencial, a gente recorre a um empréstimo e aí tem juros. E os juros de empréstimo pessoal a curto prazo, né, são os mais altos possíveis. Então ter essa reserva de emergência é prioridade, né? Incentivar a começar o quanto antes. Então, essas dicas para os colaboradores é muito importante. Quanto antes começar, mais sucesso, né? O maior valor eles vão ter no futuro. Sempre lembrando que não tem idade para começar. Tá? Criar programa de recompensa financeira, isso é importante dentro das organizações. Já começa a estimular o colaborador que quanto maior for o seu desempenho, quanto melhor for o seu desenvolvimento, melhor será a recompensa financeira, né? A contrapartida pelo serviço prestado. Isso é muito bacana, né? Mudar hábitos ruins de consumo, né? Essa parte é bem difícil, né? Então, quando a gente fala em hábitos ruins de consumo, né, isso vai muito com a nossa inteligência emocional, comprar coisas que você não precisa. Né? No final aqui dessa explanação, eu vou colocar alguns memes sobre hábitos ruins de consumo, esses memes da internet, para deixar aqui um pouquinho mais divertida a nossa aula de hoje, mas isso tem que ser mudado, né? É o principal foco, né? Jogar esses dinheiro fora. Sabe quando você vai no mercado, na fila do caixa, tem aquele monte de coisa gostosa para comprar? Aquilo ali, né, perante o marketing, a gente chama de compra por impulso, né? É um hábito ruim de consumo, você não precisa daquilo. Mas chocolates, todas aquelas coisas ali que te dá uma vontade repentina de pegar, dependendo do seu estado de comportamento, você acaba pegando por impulso, é um dinheiro desnecessário que está sendo gasto. E não estou falando só da compra por impulso no supermercado, tá? Aguardem os memes no final que vai ser legal. Pensar na independência para o futuro. Sim, é muito importante lá no futuro, no momento da aposentadoria, você ter a sua independência financeira. Então, é importante você já fazer, né, todos os seus recolhimentos para o INSS, para a Previdência, Previdência Privada, porque quando você chegar na velhice, na sua aposentadoria, você tem independência, você consiga ter aí um bom futuro, um futuro tranquilo, com uma renda que te proporcione ter aí os gastos necessários, tá? Utilizar ferramentas práticas de gestão financeira, sim. Existem muitas ferramentas bacanas, né? Se você é uma pessoa, olha uma dica bem simples, se você é uma pessoa que tem o cartão de crédito, né, e tem o hábito de utilizar o cartão de crédito com consciência, pagando sempre a fatura e etc e tal, para não ficar incorrendo aí em juros sobre juros, que é o que o cartão de crédito propõe para quem não paga a fatura completa, tá? Olha que interessante, se você compra tudo no cartão de crédito, no final do mês, além de você ter todo um sistema de recompensa, de pontuações, de milhas e etc., que você pode trocar esses pontos, né, por produtos, por viagens, enfim, você tem ali um livro caixa feito completo, com todos os seus gastos. Tá? Hoje em dia, né, dependendo do aplicativo que você utiliza para poder controlar o seu cartão de crédito, ele vem até classificado, né, gastos com consumo, alimentação, gastos com cultura, gastos com lojas, ele vem até classificado as despesas. Uma ferramenta simples, né, que o próprio banco monta para nós. E existem várias outras. Né? Se você pegar o app do seu celular, entrar na loja e colocar lá gestão financeira, vai sair um turbilhão, né, de ferramentas para auxiliar. Dentro da empresa, promover ações de endomarketing com foco em finanças. Sim, quando a gente fala em ações de endomarketing, sair um pouco daquela palestra tradicional onde tem uma pessoa falando, outra pessoa sentada, né, assuntos financeiros acabam se tornando cansativos, né, isso pode não surtir o efeito desejado. Então,
você fazer um endomarketing, uma ação bacana envolvendo todo mundo, campanhas, dinâmicas, tá sempre com foco em finanças, além de você envolver muito mais o colaborador, tá? A empresa vai conseguir obter aí melhores resultados. Adotar uma comunicação transparente a respeito do assunto. Porque falar sobre dinheiro não é fácil, né? É um mito muito forte para o colaborador se abrir no que se refere a essa questão. Né? Experimenta perguntar para quem você não tem tanta intimidade qual é o salário dessa pessoa, quanto essa pessoa ganha. Para algumas pessoas isso vai soar até como uma invasão de privacidade, né? A pessoa vai se ofender. Por quê? Porque ainda é um mito falar sobre dinheiro aqui, né, para nós. Então tem que ter uma comunicação transparente, né, ter respeito sobre esse assunto, né, para que consiga obter aí, né, mais sucesso nessa abordagem. Ampliar a mentalidade sobre dinheiro. Porque quando se fala em dinheiro, muitas vezes a gente está pensando que é algo complexo, investimentos, o dólar, como é que funciona, né, investimento, ações, a pessoa fala misericórdia. Esse é um dos motivos pelo qual o investimento na poupança é um dos mais utilizados hoje no nosso país. Tá? Então, ter essa mentalidade, ampliar, expandir isso. Que dinheiro não é um bicho de sete cabeças. Não. Né? É fácil, como eu já disse, existem aí diversos livros que falam sobre o assunto. Comecem, se vocês não tiveram curiosidade quando eu falei na aula passada, façam isso agora, acessem aquele canal Me Poupe, né? Uma profissional, né, da mais alta qualidade, trazendo aí dicas, né, trazendo aí palestras, aulas fantásticas sobre o dinheiro, desde o básico até o avançado, né? Ler mais sobre finanças, sim, buscar ter mais interesse sobre esse assunto e, por fim, capacitar com curso sobre finanças. Para quem tem faculdade, existe pós-graduação, especializações, o curso técnico em finanças. A própria ETEC, né, tem curso técnico em finanças. Aqui em Bauru nós já tivemos esse curso em outros momentos. Né? Então, essa capacitação é muito importante. Então, essas 12 dicas aqui é fundamental para um setor de RH pensar em como abordar esse assunto dentro das organizações. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho aí dos memes sobre dinheiro na internet, né? É engraçado, mas faz a gente refletir um pouco. Né? Será que eu devo comprar isso? Cérebro, não. Conta bancário, não. Bom senso, não. Eu comprei. Não posso gastar, não posso gastar, não posso. Meu Deus, um unicórnio, vou comprar. Vou gastar sim, vai que amanhã eu morra. Eu vivíssima no outro dia, não deveria ter gastado. Tenho que parar de gastar dinheiro para ter dinheiro para gastar. Não vou mais gastar meu dinheiro com besteira, 30 minutos depois, né? Gastar dinheiro com coisa que a gente não precisa. Isso é uma grande realidade, né? Dinheiro cai na conta, a gente vai lá e enche, né, a pança, compra um monte de coisa desnecessária. Olha isso aqui, né? Dinheiro com besteira. Reclama que vive endividado, mas não sabe a diferença entre salário e cheque especial. Isso que já é um alerta, né? E lembre-se de lavar as mãos depois de pegar em dinheiro. Qual dinheiro? E por aí vai, né? Memes sobre dinheiro aí na internet, sobre gastar dinheiro, é o que mais tem, né? Mas isso serve de um alerta, isso serve para mostrar a importância desse assunto, né? Principalmente no que se refere a nós, setor de recursos humanos, quando se refere a uma implantação de educação financeira dentro das organizações, tá? Então, finalizo aqui a aula junto com um vídeo, né, falando um pouco também sobre a educação financeira nas organizações. Hoje não vai ter atividade, na terça-feira que vem eu volto com vocês. Um abraço, tchau, tchau. Em fevereiro deste ano, 37% da população acima de 18 anos estava inadimplente. O percentual de famílias endividadas no período era ainda mais alto, 60%.
Problemas de ordem financeira como esses costumam refletir negativamente no desempenho dos funcionários, sejam eles da liderança ou do operacional. A saúde física e mental dessa pessoa, ela fica totalmente comprometida. Então, ela começa a ter problemas coronários, de estresse, afeta a produtividade, afeta o absenteísmo, ou seja, as pessoas começam a chegar mais tarde, mais atrasado, não dorme à noite, então perde a hora. Presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa chega na empresa, senta, a cabeça dela está lá fora, ela não consegue entender que ela já chegou na empresa. É mais ou menos assim, ela está de corpo presente, mas a alma dela e o espírito e o pensamento lá fora. Por isso, empresas começam a investir em programas de educação financeira. Ela já lida diretamente com o comportamento do ser humano. Nós estamos falando de hábitos, costumes. Quando a gente vai para uma empresa, a gente vai fazer o diagnosticar, o sonhar, orçar, poupar. Por que isso? Porque nós precisamos fazer com que as pessoas primeiro se identifiquem em que situação está. Diagnóstico. Ela precisa definir quais sonhos de curto, médio e longo prazo, qual o projeto de vida dela. Eu preciso garantir que o orçamento financeiro priorize esses sonhos. E preciso poupar, guardar dinheiro para esses sonhos. E engana-se quem acredita que endividamento fora de controle e inadimplência seja um reflexo apenas de baixos salários e alto índice de desemprego. Você precisa saber primeiro como é que eu retenho, como é que eu protejo, como é que eu guardo dinheiro. Se eu hoje tenho um salário que eu ganho 2, gasto 2, ganho 5, gasto 5, ganho 10, gasto 12. Muitas vezes isso está acontecendo. O fato de muitas pessoas não saberem administrar o próprio dinheiro é uma das principais causas. O nosso mundo hoje, ele está muito embasado no crédito, então as pessoas acabam se alavancando num cartão de crédito, muitas vezes estoura o cheque especial, ou tem os crediários. Isso não tem nada errado. Às vezes a gente fala assim, mas isso é errado? Não é errado. Agora, eu posso fazer uma compra de uma televisão em 10 parcelas? Eu posso. Se eu tiver dívida controlada, se eu estiver pagando a minha prestação, que ela não seja acima de 20%, 30% do meu salário total. Ou seja, eu não posso ir para o superendividamento. Eu tenho que ir um endividamento consciente, 10%, 20% do meu ganho. As pessoas também, quando não têm educação financeira nas empresas, não é preocupação da empresa, nós comprometemos a aposentadoria desse colaborador, seriamente. Hoje, muitas empresas estão com muitos problemas nesse setor. Elas não sabem como fazer para que aquela pessoa deixe de trabalhar a partir de um certo momento da vida dela. Ela chega com 65 anos, ela fala assim, mas se eu me aposentar agora, o INSS vai me pagar metade do meu valor que eu tenho como padrão de vida. Nós temos ainda problema sério de carreira, plano de carreira. Se eu não estou bem, eu não consigo desenvolver bem, carreira minha fica prejudicada. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo investir na minha carreira também, eu quero pagar um curso, já que a minha empresa não paga, eu também não tenho dinheiro, eu fico estagnado. É aí que entra a educação financeira. Os resultados surgem rápido. Além de mais motivados e comprometidos, os funcionários elevam sua produtividade e passam a buscar ascensão profissional.